E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá tudo por aí? Olha, tô indo à rua comprar algumas coisinhas porque eu quero gravar umas aulas para vocês essa semana e uma delas leva polvilho azedo. E eu queria fazer uma pergunta, se vocês sabem a diferença entre polvilho azedo e o polvilho doce. Ambos são derivados da tapioca. Eu já vou responder, eu já pergunto e já respondo. Ambos são derivados da mandioca, né? Não da tapioca, Renato. E a diferença entre o polvilho doce e o polvilho azedo é na hora da preparação dele, da fabricação dele, né? Por quê? Porque o polvilho doce tem quase 5%, 5 vezes menos quantidade de acidez que o polvilho azedo, por isso que se chama azedo, né? Então, por exemplo, se a elaboração, a preparação, a fabricação dele, o processo de higienização, de cortar, lavar, tirar casca, tudo isso é feito igual para os dois. Só que depois que eles entram no tanque para começar a ser triturado e tudo mais, o polvilho doce, por exemplo, pode ficar pronto em menos de um dia, né? Ele se separa, perde da água e tudo, vai parar no fundo e aquela goma, né, antes de secar, pode ficar pronta talvez até em menos de um dia, em 15 horas, 12, 15 horas já está pronto. Já o polvilho azedo não. O polvilho azedo precisa de muito mais tempo, pode ficar um mês, né, em preparação. Então essa é a diferença. Mas aí você fala, Renato, eu como pão de queijo e leva polvilho. Como é que eu sei qual é um e qual é o outro? Normalmente quando eu faço pão de queijo, eu uso os dois polvilhos, né? Se eu vou usar polvilho, eu uso os dois polvilhos. Um pouco do azedo e um pouco do doce. Se bem que eu faço o meu pão de queijo sem esse polvilho, eu faço com a tapioca. Algum dia eu ensino a receita para vocês. Mas eu faço com a tapioca. E o polvilho doce, por exemplo, se você fizer um pão de queijo e só usar o polvilho doce, ele vai ficar mais estruturado, né? Mais redondinho, mais durinho, mais legal. Só que uma vez que ele fique duro, frio, ele vai ficar duro, né? Porque o doce ajuda a dar elasticidade no pão de queijo. Você vai fazer um outro pão, pãezinhos de queijo, alguma outra coisa que use o polvilho doce, ele vai servir para dar uma elasticidade nele. Só que essa elasticidade, uma vez fria, fica dura, entende? Já o polvilho azedo, não. O polvilho azedo, ele funciona até quase como um fermento, ele vai ajudar a criar ar dentro da massa. Então, às vezes você compra um pão de queijo, ele está todo cheio de ar, né? Aquelas bolhas de ar e tudo. Normalmente pães de queijo grande, de padaria, que é uma coisa que a gente não encontra tanto aqui em Portugal, mas encontra no Brasil. Por quê? Porque leva muito polvilho azedo, entende? Eu sempre recomendo equilibrar os dois. Se você vai fazer pão de queijo, usa os dois polvilhos, entende? Não usa só um. Se você preferir só um, pois então usa só o azedo, entende? E se você não tiver, usa o doce, mas come logo, porque uma vez que fica frio, fica duro. O que eu vou ensinar para vocês, que eu vou gravar, não é pão de queijo, mas leva polvilho. Assim que fica ligado, que depois vem mais aula por aí, tá? Se você gostou da dica, compartilha essa dica com o resto do povo. Manda aí guarda aí nessa bandeirinha, né, que tem aqui no canto, e usa o aviãozinho e manda para todo mundo, tá bom? E me diz o que vocês acham disso tudo, se vocês já sabiam disso, e vambora. Um beijo!